Então vamos lá, galera. Vamos começar a falar desse Fluminense 2, Fortaleza 1. O Renato colocou um time que eu, na minha cabeça, e tentando pensar com a cabeça do Renato, é um time que ele considera misto. Um time reserva hoje, que entrou em campo à tarde no Maracanã, com alguns titulares. Quem é titular absoluto? Fábio, Samuel Xavier, Martinelli e o Serna. Esses são titulares absolutos. Bernal, Ganso, Keno, Cano. A zaga não vou nem colocar nesse balaio aí, porque o Thiago Silva está machucado ainda, voltando, e o Freitas estava suspenso. Então ele foi obrigado a colocar uma zaga reserva. Mas na cabeça do Renato, eu estou entendendo assim, quando o Fluminense pega equipes que ele, Renato, considera mais fáceis ou menos difíceis, aí ele põe o Ganso. Aí ele solta mais o time, coloca uma equipe mais ofensiva. Foi o que eu vi hoje. O Fluminense entrou em campo com Fábio, Samuel Xavier, Davi, Manuel e René, Bernal, Martinelli e Ganso, Keno, Serna e Cano. E o primeiro tempo, como é que foi? O Fortaleza, gente, em péssima fase, teve minutos iniciais ali melhores, 3, 4 minutos, marcava alto, pressionava, buscou jogadas verticais, mas foi o Fluminense que abriu o placar logo aos 8 minutos, num ótimo passe por elevação do Samuel Xavier. O Serna mata muito bem a bola, mas ela toca no defensor e sobra para ele. Ele arrasta como uma flecha, uma flecha. Cruza, a bola bate no jogador, volta para ele, ele cruza de novo, acha o Cano bem posicionado, o Cano de primeira faz um belo gol do cantinho direito do Elton Leite, 1-0 para o Fluminense, no momento que o jogo era equilibrado, mas um pouquinho mais para o Fortaleza, o início do time cearense foi melhor. Então foi uma jogada de qualidade, de resiliência e uma pitadinha de sorte do Serna também, que, claro, o Cano tem todos os méritos, mas a jogada foi quase inteira do colombiano. Fortaleza quase chegou perto do gol, né? Num vacilo do Manuel, ele escorrega. A sequência da jogada, o Lucero, centroavante, cruza para o lateral esquerdo, o Herrera sozinho, cara. Sorte que ele estava com o corpo mal posicionado, cabeceia por cima do gol. O Fluminense escapa de levar o empate. Aos 24, o Keno sai, já estava sentindo dores, entrou o Canóbio. E aí, cara, o Fluminense, como tem sido, é uma tônica desse time, desse trabalho do Renato, em qualquer lugar, no Maracanã, na Colômbia, no São Paulo, em todos os lugares, o Fluminense faz um gol e recua. E recuou, deu campo para o Fortaleza. E tomou o gol. Né? No erro de marcação do René, desatento, cobrança de lateral para a área, Fortaleza chegou ao gol, o Fábio ainda consegue pegar e o Kevin Andrada faz o gol. Sorte que a bola bateu na mão e a arbitragem, de forma correta, anulou, né, com interferência positiva do VAR. O Fluminense deu sorte nessa jogada, um vacilo do René. Mas depois do gol, gente, como eu falei, aquela estratégia do Fluminense, mesmo em casa, no Maracanã, com apoio da torcida, e era uma equipe, era o antepenúltimo colocado do brasileiro, Fortaleza só tem 15 pontos. Uma fase horrorosa, empatou em casa com o Vélez na Libertadores, tinha tomado de 5 do Botafogo em casa, e o Fluminense não ficava com a bola. Era uma escolha dar a bola para o Fortaleza para tentar o contra-ataque fechadinho. Até que aos 45 a coisa poderia ficar boa, porque o árbitro marcou um pênalti do Ávila no Martinelli. Quando eu vi de primeiro, eu já achei meio estranho. Falei, cara, acho que ele não vai dar esse pênalti, não. E o árbitro acaba anulando o pênalti, também de forma correta. O Martinelli já vai caindo. E quando ele já vai caindo, a perna, há um toque sim, né, por cima do Ávila no Martinelli, mas não foi esse toque que fez com que o Martinelli caísse. Então o pênalti foi bem anulado. Eu discordo do cartão amarelo do Martinelli. Eu não acho que ele simulou, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, o pênalti não foi marcado. E não acontece nada, gente. Assim, foi um primeiro tempo fraco dos dois times. O Fluminense criou apenas uma chance no primeiro tempo. Uma, foi o gol. Fortaleza também criou pouco, duas apenas. O gol anulado corretamente e antes essa cabeçada do Herrera. Um jogo muito ruim de assistir. Tem sido do Fluminense, ganhando, perdendo, empatando. Os jogos do Fluminense têm sido de baixo nível. E foi assim que acabou o primeiro tempo. E no segundo, com um minuto, o Pikachu, o Fortaleza veio para dentro, cara. Pikachu já obrigou o Fábio a fazer uma defesa difícil. A bola veio variando com menos de um minuto, na verdade. Então, como eu disse, a equipe nordestina veio para cima do Fluminense, que só se defendia.
tentava, quando rolava um contra-ataque, aí buscava incomodar, mas isso não aconteceu. Ficou retrancado mesmo contra uma equipe que está lutando contra o rebaixamento. E um desses raros contra-ataques, a jogada vem para o Ganso, uma bola ruim para caramba, ele consegue matar para o Martinelli, distribui para o Serna, e aí o Serna, meu irmão, parece que pegou o arco assim, ó, lançou. E o Brit, coitado, ficou a ver navios, ele levou o Brit, não quis nem saber, mesmo pelo lado esquerdo, onde geralmente o cara que é destro ajeita para o meio, o Serna fez a sua jogada característica pela direita, que é onde eu gosto de ver ele jogar. Mas pela esquerda ele fez a mesma coisa, levou para o fundo e cruzou de pé esquerdo, o Canóbio também bem posicionado, tocou para o gol, 2-0 para o Fluminense, e aí a gente pensou, agora a coisa vai ficar tranquila. Mesmo não jogando bem, Fortaleza deve relaxar depois desse gol. Lê do engano. O Renato tirou o Martinelli amarelado para colocar o Hércules, ele tinha Bernal, Martinelli, os dois com cartão amarelo. O Cano teve uma chance de ampliar depois do cruzamento do Samuel, que o goleiro rebate, chuta perigosamente. Mas o Fluminense vacilou, né? Não mata a jogada no meio-campo. Esse time parece que tem alergia a fazer falta. O Manuel dá a condição para o Alanzinho, que ele recebe, corre, toca para o meio e o Breno Lopes diminui. E aí o que aconteceu depois de o Fortaleza aos 27 diminuir? O Cano estava sentindo, o Renato só tinha uma mexida para fazer, ele tira o Cano e o Ganso para colocar o Everaldo e o Lúcio. Não foi o Lúcio. O camarada que custou 25 milhões de reais ficou atrás do Lima, gente, que recebeu uma sonora vaia no Maracanã, merecidas. Depois eu quero falar sobre o Lima. A torcida vaiou pra caramba. E o que o Fluminense fez com essas entradas? Chamou o Fortaleza, e o Fortaleza foi para cima. O Barreiro de cabeça sozinho, só não fez o gol porque cabeceou em cima do Fábio. E o final do jogo foi isso, o Fluminense sem a bola, o Fortaleza atacando e a torcida rezando para o tempo passar. Aos 46, o Fábio faz outra defesa em jogada na área. O Fluminense vence por 2-1 e vence porque foi eficiente. Ele foi 3 vezes na área do Fortaleza e fez 2 gols. Um aproveitamento absurdo. E porque teve uma tarde incrível de Kevin Serna, que sem dúvida assumiu o protagonismo do Fluminense depois da ida do John Arias para a Inglaterra. O Serna é um jogador que tem as suas limitações e sabe disso, mas é um cara extremamente corajoso, muito rápido, forte fisicamente, não tem medo de encarar o adversário e foi o grande nome dessa vitória do Fluminense por 2-1. Mas, falando coletivamente, mais um jogo pobre do Fluminense contra um adversário tecnicamente numa fase terrível. O Fluminense, mesmo no Maracanã, ele não consegue ser imponente, não consegue ficar com a bola, mesmo que você não ataque muito, que você fique com a bola, cara. O Maracanã é a tua casa, a tua torcida está te apoiando. Eu não consigo ver sentido em você ter que sofrer num jogo como o de hoje. Foi totalmente desnecessário. O Fluminense, mais uma vez, não faz um bom jogo. Ele depende de 2 jogadas individuais do Serna, ainda bem, né? E também da ineficácia do adversário, que criou pouco, mas se fosse um pouquinho mais qualificado, poderia ter tirado essa vitória, que seria uma pena pelo jogo que o Serna fez. Como eu disse, o Fluminense criou 3 oportunidades, o jogo todo no Maracanã. Fortaleza criou talvez as mesmas 3 ou 4. A diferença foi aproveitamento. O Fluminense fez 2, o Fortaleza fez 1. Mas o Fluminense passou longe de fazer um jogo que anime a torcida, de não, agora a gente vai melhorar o nosso desempenho. O desempenho continua ruim. O Renato ainda... Não é que o Renato esteja encontrando um time. Ele já encontrou o time do Renato, é o time com 3 volantes, que talvez enfrente o América de Cali terça-feira. Tem que ver a condição do Nonato. Acho que o Nonato já volta terça-feira, talvez tenha Thiago Silva. Então, o time do Renato tem o Canóbio, não tem o Keno, tem o Nonato, não tem o Ganso, tem o Everaldo, não tem o Cano. É uma equipe mais pragmática, com muita transpiração, com muita correria no meio-campo, e essa jogada em transição que, olha, não me surpreenderia se isso acontecesse na terça-feira. O América de Cali tem que atacar o Fluminense, já que o empate nos classifica, então não se surpreendam se o Fluminense fizer um jogo de transição na terça-feira, de contra-ataque no Maracanã contra o América de Cali. Tá dando resultado, né? Então, enquanto estiver dando resultado, os resultadistas de plantão não estão preocupados, né?
A partir do momento que as vitórias elas não aparecerem, aí vão todo mundo querer a cabeça do Renato. E eu não analiso o jogo dessa forma, né? A gente não está aqui para avaliar resultado, e sim o desempenho do time, o que ele nos mostra. O que nos mostra é um Fluminense que ele é armado para contra-atacar, e tem o Serna, que, como eu disse, depois da saída do Ares, onde o Fluminense deixou de ser de vez um protagonista com a bola no pé e opta por esse jogo de transição, o Serna é um jogador fundamental, né? Mas, por exemplo, você vai ver essas coisas. Entra o Lima, o Lúcio não entra, o Ganso só vai jogar algumas partidas. A qualidade acaba sendo preterida para uma equipe mais física, de mais correria, muito chutão, algo que eu não concordo. Mas hoje, falando de resultado, era uma obrigação, o Fluminense venceu o Fortaleza, cumpriu com a sua obrigação, e agora chega a 27 pontos, tem 2 jogos a menos, né? Nós vamos enfrentar Mirassol e Ceará, jogos que o Fluminense tem condições de vencer também. E torcendo, claro, fica sempre a expectativa com uma melhora nesse jogo, nessa qualidade do jogo que o Fluminense precisa apresentar para que dê substância para avançar nas Copas e somar pontos no Campeonato Brasileiro. Essa foi a minha análise de Fluminense 2, Fortaleza 1.